dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores e respeitadíssimo público. Eita coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Para mim é uma honra, um grande prazer ter aí você coladinho do meu lado. Este privilégio imenso. Vamos que vamos somar, multiplicar e acrescentar. Vamos aí, dê o seu like, o seu joinha, comenta, compartilha. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, debates, novidades e todo entretenimento. Vamos agora ao direito à informação. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. É muito bom saber contar aí com a sua presença, com a sua participação. Eu fico feliz com a sua vinda, com a sua alegria, com a sua felicidade. Vamos que vamos, nobres senhores. Primeiramente, eu te convido, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo. Vamos fazer amigo, vamos fazer amizade. É top demais ter aí você do meu lado. Cola aí em fila, em ritmo. Vamos aí ao processo administrativo. A esta temática, vamos analisar o processo administrativo. Podemos dizer que não há consenso na doutrina acerca desta conceituação. O processo administrativo, ele se configura por uma espécie de atos administrativos, respeitando o que é uma ordem colocada por lei com uma finalidade específica, ensejando a prática de um ato final. O procedimento administrativo, o que quero dizer, o que vai se traduzir, é que esses atos do processo se desenvolvem. O processo é o rito respeitado pela administração para se alcançar o que é a finalidade do processo. Entretanto, esta finalidade, ela tem um instrumento de controle. A realização do processo divide o poder entre vários agentes públicos, evitando que uma decisão tomada em um único momento, concentrada nas mãos de um único agente. Ademais, a realização do processo de forma regular, em garantia ao princípio da publicidade, também imprime transparência à atividade administrativa, permitindo ao particular interessado ter acesso aos motivos pelos quais os atos foram praticados e todos os trâmites pelas quais passou sua formação. Doravante, a garantia da democracia é o instrumento hábil o que a colocar a impedir condutas clara, arbitrária pelo poder público. Sendo assim, o processo visa impedir práticas administrativas viciadas e incompatíveis com o Estado democrático. Relacionado à diminuição de encargos, é sempre o que é relevante comentar que os processos administrativos não substituem o que? As demandas judiciais, aqui equidistantes, garantindo o que? A possibilidade de solucionar controvérsia é relacionada à pacificação social sem provocação do judiciário, é inegável. Quanto a esse aperfeiçoamento de atuação estatal, esta dialética, eu diria, promovida pelo processo administrativo, faz com que esta atuação necessária seja capaz e eficiente e isentas de defeitos, protegendo não somente o interesse dos particulares, mas também garantindo o direito fundamental da boa administração pública.
relacionada à documentação da atividade estatal, trata o que de uma garantia para fins históricos. Efetivamente, haja vista a possibilidade de analisar como o Estado atuava em determinada sociedade em um momento histórico, o que inclusive serve como auxílio para os novos gestores. A doutrina moderna, o processo, visa uma condição para a edição de atos administrativos, mas não se confunde com o ato propriamente dito, que surgirá após a realização do procedimento. De fato, não é somente a doutrina, mas a jurisprudência dos tribunais superiores que dão esta orientação no sentido de que a validade dos atos administrativos, que pode repercutir o que na esfera jurídica dos particulares, está condicionada à prévia realização do processo regular, em que respeite o contraditório e a ampla defesa. Entretanto, senhor, entre esses princípios que podem ou que poderão ser aplicados ao processo administrativo, temos o princípio da oficialidade. O que é um princípio da oficialidade? Aquilo que está dentro do processo administrativo que se tenha iniciado por iniciativa do particular. Não depende da manifestação desse para o seu impulso. Entretanto, senhor, o princípio do devido processo legal está lá na Mãe Constitucional, no artigo 5º, no inciso 54, estabelece que ninguém será privado o quê? Da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Atualmente é consenso entre estudos e estudiosos de que a matéria, que a norma constitucional possa é de eficácia plena e norteia a condução de todos os procedimentos a serem realizados, inclusive na esfera administrativa. O princípio da instrumentalidade das formas é um instrumento para alcançar os objetivos do ato. Por isso, o vício de forma é sanável quando não gera prejuízo. É mantido aí total interesse público. Entre esse princípio, encontramos do informalismo ou formalismo necessário. Mas, entretanto, o formalismo necessário, ao estabelecer que em matéria processual são obrigatórias as formalidades indispensáveis, segurança jurídica do cidadão, que devem ser observadas pela administração pública na condução do feito, a respeito de não se pode exigir formalidades particulares interessados no procedimento. Um princípio que é chamado também de verdade real. Esse princípio, ele é usado em diversas esferas do direito, em diversos níveis do direito, de nossos códigos, de nossa legislação, que é o princípio da verdade real. É quando não existem meios e mecanismos que pode levar às provas. Não existe nenhuma testemunha, mas existe o princípio da verdade real, que leva a elucidar todo o caso. Mesmo alguém pode ir, até mesmo ser conduzido preso à prisão, através do princípio da verdade real, mesmo não havendo testemunhas oculares. Entretanto, senhores, já aqui o processo administrativo admite todos os tipos lícitos de provas, apresentados em qualquer fase ao processo, ainda que após o encerramento da instrução, bem como admite o que a produção de provas realizadas de ofício pela própria administração. Entretanto, o princípio da gratuidade. Os processos administrativos são gratuitos, não havendo cobrança de custos, emolumentos ou ônus sucumbenciais aos particulares envolvidos. Entretanto, o princípio da legalidade.
diferente do princípio em que vigora o princípio da não contradição à lei, estipulando que o cidadão pode fazer de tudo, desde que não contrarie o texto legal no direito administrativo. O princípio da motivação é dever imposto ao ente estatal de indicar os pressupostos de fato e de direito que determinem que a prática dos atos administrativos. Entretanto, senhor, a defesa técnica, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo de disciplina não ofende a Constituição. Súmula vinculante 5. Resta aos particulares acusados em processos administrativos disciplinares faculdade de se fazerem representar por advogado. A defesa prévia, somente em situações emergenciais nas quais o interesse público esteja em perigo, se admite que a atuação administrativa anteceda a manifestação do particular. Imaginamos, por exemplo, um prédio privado está em ruína e preste a desabar em frente a um mercado municipal, com o perigo de destruir toda a estrutura do mercado e causar a morte de centenas de pessoas que ali estão envolvidas. Nesse caso, é permitido ao poder público que tome todas as providências e medidas necessárias para ser adotada o que era a demolição do prédio, sendo oportunizada posteriormente a defesa do proprietário e do contraditório deferido. O duplo grau de julgamento ou direito ao recurso administrativo é uma prerrogativa que possibilita o que é a reanálise dos atos praticados pela administração. Entretanto, o direito de informação configura o que é uma garantia do contraditório, o direito de todos os interessados. O processo administrativo federal, no âmbito da União, em conformidade com a Lei 9.784 de 99, estabelece todas as normas atinentes ao processo administrativo, sendo aplicável aos estados, aos municípios que não têm legislação sobre a matéria, conforme o entendimento do STJ. No entanto, toda vez que houver uma legislação específica tratando de determinado processo administrativo, a Lei 9.784 será aplicada somente de forma subsidiária a esse regramento. A aplicabilidade da lei ocorre nas situações em que não haja lei especial a regular o processo administrativo em curso. Se houver uma lei especial, ela não pode ser revogada, mesmo que haja uma lei geral, no sentido geral. Essa especial não vai ser revogada pela lei geral. Entretanto, senhores, percebemos que os direitos e deveres dos particulares estabelece os direitos e deveres dos administrados a serem definidos no bojo de um processo administrativo. Entretanto, os incisos 2 e 3 retratam os princípios do contraditório e ampla defesa ao garantir ciência ao particular dos atos do processo, bem como a obtenção de cópias de documento neles contidos, além do conhecimento das decisões proferidas. Entretanto, diante da legitimação ou legitimidade processual, como interessados no processo administrativo quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direito, ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação, bem como aquelas que, sem terem iniciado o processo, têm direito ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. O início do processo será instaurado mediante portaria do órgão responsável por provocação do interessado, ou ex officio por interesse da administração pública, em decorrência do princípio da autotutela. Entretanto, a competência administrativa, a competência para a prática dos atos administrativos,
deve ser definida em lei ou em ato administrativo geral, sendo tratado pela lei e doutrina como irrenunciável, imprescritível, insuscetível de prorrogação. Imprescritível fica demonstrado pelo fato de não se extinguir com a inércia, irrenunciável por estar definida em lei e não ser uma faculdade do agente, mas sim uma imposição legal, em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público. É improrrogável pelo fato de que o exercício de uma atividade pelo agente incompetente, sem que haja qualquer requerimento de declaração de nulidade por interessados, não enseja o que a prorrogação desta com competência. A delegação é a vocação. Ademais, é admitida por lei, claro, a avocação da competência, desde que de forma temporária e excepcional, devendo ser justificada. A delegação de competência é o ato discricionário, representado pela extensão da competência efetiva de um agente competente para um outro da mesma hierarquia, ou de hierarquia inferior, em razão de circunstâncias, de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Entretanto, senhor, do impedimento e suspensão, estão impedidos de proferir decisão no processo aqueles agentes que têm o interesse direto ou indireto na causa, por qualquer motivo, ainda que tenha competência legalmente atribuída. Também não impedidos de atuar no feito a autoridade que tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou tais situações ocorrem quando o cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau, e por fim o agente que esteja litigando judicial ou administrativamente com interesse no processo, ou seu respectivo cônjuge ou companheiro. A suspensão, por sua vez, diz a possibilidade de haver favorecimento ou desfavorecimento deliberado de particulares, por amigos e por inimigos do agente público. Entretanto, os atos processuais no processo administrativo nada é mais senão, atos que estão definidos em lei. Inicialmente, a lei em observância define que os atos não dependem de forma determinada, bem como define que tais atos serão realizados em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramita o feito, e preferencialmente na sede do órgão. Entretanto, senhor, a comunicação dos atos como garantia do princípio do contraditório e da ampla defesa, o interesse deve ser informado a todos, no que seja praticado no processo intimado para a realização de qualquer providência a ser adotada. As fases do processo administrativo: a instauração, mediante portaria do órgão responsável por provocação do interessado ou ex officio por interesse da administração pública em decorrência do princípio da autotutela. A instrução processual, defesa e relatório. Esta fase é a fase de dilação probatória nos procedimentos administrativos em busca da verdade dos fatos, com vista a obter que uma decisão justa e devidamente fundamentada, em decorrência do princípio da oficialidade, a produção de provas em processo administrativo pode ser feita pelo interessado ou pela própria administração pública de ofício, independente de provocação do particular. Entretanto, senhor, cumpre que não se admite as provas obtidas por meios ilícitos. Não obstante a possibilidade de provas sem provocação, o ônus da prova é distribuído entre as partes no processo. Ainda é possível a realização de consulta pública. A abertura de consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado em processo, no entanto, confere o direito de obter da administração pública resposta clara, fundamentada. Há situações de prestação de informação ou apresentação de provas. Entretanto,
Nos casos do interessado não apresentar documentos solicitados pelo ente estatal, estes forem necessária a apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração, o que acontece para a respectiva, implicará arquivamento do processo mediante decisão fundamentado com notificação dos interessados. Entretanto, senhor, a motivação dos atos processuais. A Lei 9.784 de 99 determina o dever de motivar os atos administrativos todas as vezes que neguem limite ou afete direitos ou interesse que imponha o agravio, que deveres, encargos ou sanções que decidam processo administrativo de concurso ou seleção pública. A extinção do processo faz-se necessário que o ato administrativo devidamente fundamentado, quando já exaurido, extenuado a finalidade, o objeto da decisão se torna impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Entretanto, relacionada à anulação, revogação e convalidação dos atos no processo, prevê que a possibilidade de conserto dos vícios sanáveis é como consertar agora a geladeira. Quando vai ensejar essa prejuízo à administração pública ou a terceiros. O recurso administrativo, salvo que está apontado em lei, que nos molde deste recurso será encaminhado com pedido de reconsideração da autoridade que proferiu a decisão impugnada e somente será encaminhada à autoridade superior dentro de 5 dias, não houver reconsideração por parte da autoridade julgadora. Entretanto, recebido o recurso, a outra parte interessada será intimada para apresentar contra-razões em um processo de 5 dias. A autoridade julgadora do recurso deverá julgá-lo no prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, mediante o que ato devidamente justificado. Entretanto, senhor, de antemão, o não recebimento do recurso, a lei define que não admitirá o recurso administrativo quando o recurso for interposto fora do prazo, se for apresentado após exaurida a esfera administrativa, ou interposto por quem não seja legitimado para tanto. É do reformatio impejus. Não há vedação de reformatio impejus. É uma decisão de recurso administrativo, poderá o quê? Piorar a situação do recorrente, em respeito ao princípio da verdade material e da legalidade estrita da atuação administrativa. Não poderá piorar a situação do recorrente. A revisão não se trata de recurso, mas sim de novo processo no qual a administração proferirá outra decisão sobre a matéria. A contagem de prazos preocupa, ainda que venha definir de forma a contagem de prazos nos processos administrativos sujeitos às suas normas. Assim, os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do seu início, incluindo-se o vencimento. Entretanto, no mesmo sentido, considera prorrogando o prazo até o primeiro dia útil, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, ou este ente foi encerrado antes da hora normal. O procedimento administrativo disciplinar. Os agentes públicos que praticam atos infracionais se sujeitam, pelos atos praticados, às sanções de natureza civil, administrativa, sendo que as instâncias são independentes entre si, e dessa forma as decisões proferidas em uma dessas instâncias não interfere, claro, as outras demais. Se é administrativo, é administrativo. Se é de maneira civil, é maneira civil. Se é penal, é penal. Cada uma das 3 esferas são independentes na questão do procedimento administrativo ou disciplinar a ser aplicado ao servidor.
Entretanto, senhor, a lei estipula que a sindicância contraditória pode decorrer de 3 situações, a saber, primeiro, o arquivamento do processo, que ocorrerá quando não for apurada nenhuma infração, ou se o servidor não foi o autor da irregularidade. Segundo, a aplicabilidade da penalidade, havendo infração e sendo o servidor o seu causador, que vai acontecer o quê? Aplicadas as penalidades disciplinares de advertência ou de suspensão por até 30 dias. A instauração do processo administrativo, no caso, no terceiro, de apurar no bojo da sindicância a infração mais grave, praticada por quem? Pelo servidor público, e sendo necessária a aplicação de penalidade mais severa do que as mencionadas. Entretanto, senhor, o processo administrativo disciplinar propriamente dito, inicialmente é que vai determinar ou vem determinado o afastamento preventivo do servidor como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade. Entretanto, ressalta que interrompe o prazo prescricional para a aplicação da penalidade administrativa. O STJ entende que o prazo fica interrompido pelo período de 140 dias. Depois desse prazo, reinicia-se normalmente a sua contagem. O servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar não pode ser exonerado a pedido, nem ser aposentado voluntariamente antes de terminado o procedimento. Entretanto, senhor, a instauração das fases do processo administrativo disciplinar designa-se uma comissão composta por 3 servidores estáveis que não sejam cônjuges ou coparentes ou até terceiro grau civil do acusado, cujo presidente será indicado pela autoridade competente e deverá ser detentor de cargo ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. A instauração para apuração de infrações é ato administrativo vinculado, não podendo ser dispensado pela autoridade. O STJ entende que a portaria que vai designar a comissão e instaurar o processo administrativo disciplinar não precisa trazer uma descrição minuciosa dos fatos, inclusive como forma de evitar uma presunção de culpabilidade do servidor. A possibilidade de apuração de fatos conexos aos principais, inclusive com a investigação de condutas de outros servidores. Deve constar na portaria, desde que isso não prejudique o que a coletividade e a eficiência do processo. Já a jurisprudência vem admitindo a apuração de denúncias anônimas, desde que narrem fatos objetivamente e de forma plausível. O inquérito administrativo se divide em 3 momentos diferentes, qual seja a instrução probatória, a defesa e a elaboração do relatório pela comissão do processo. Relacionado às provas, esta instrução probatória é ampla, uma vez que a lei admite no bojo do processo administrativo todos os meios e provas admitidos em direito, ou seja, todas as provas produzidas licitamente serão admitidas, sem restrições indevidas. Batman, vamos agora ao direito à informação. Entretanto, senhor, de antemão relacionado os prazos no processo administrativo disciplinar é 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, até o que? A elaboração do relatório. Diante disso, o julgamento, a autoridade proferirá o julgamento no processo administrativo em um prazo máximo de 20 dias. E quando da infração estiver, eu diria, capitulada como crime, o processo será remetido ao Ministério Público para a instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. A competência para o julgamento varia de acordo com a penalidade a ser aplicada em conformidade com o artigo 141 da Lei 8.112 de 90. Entretanto, o recurso dirigido à autoridade superior, aquela que proferiu a decisão impugnada, a reconsideração são impugnações diferentes
que não se exclui tendo o seu prazo para interposição de 30 dias. Ademais, o recurso e o pedido de reconsideração deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Sendo que, quando cabíveis, interrompe a prescrição. Não tendo prazo para interposição, sendo que os requisitos para sua interposição está na alegação de fatos ou inadequados da penalidade. Em determinadas situações, prevê que a realização de procedimentos com prazos menos dilatados. É importante explicar 3 tipos de situações desse processo sumário: o abandono de cargo, a ausência intencional do servidor por mais de 30 dias consecutivos, a materialidade, o que se dá a indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior de 30 dias. Pessoas que inassiduidade habitual, falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias, interpoladamente durante o período de 12 meses. A materialidade aqui é indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada por período igual ou superior a 60 dias durante o período de 12 meses. A acumulação ilegal de cargos é vedada a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, exceto aqueles previstos na Constituição Federal. Dos cargos de professor, 2 de profissionais de saúde com profissão regulamentada, a acumulação de um cargo técnico ou científico, mais um cargo de professor, devendo sempre haver compatibilidade de horário. Entretanto, senhor, doravante aqui pertinente, relacionado ao direito administrativo, relacionado aí ao processo administrativo. Muito bom ter você aí coladinho do meu lado. Um beijo.